Bem-vindos ao canal Anatomia! E essa é a nossa última aula da saga de músculos. Então, se você procurar aí no canal, na playlist de músculos, você vai encontrar músculos de muitas outras regiões. Do membro superior, inferior, do braço, enfim, pescoço. Então, se você está estudando músculos profundamente, né? Não tão profundo, porque aqui eu vou falar apenas da ação dos músculos e não da origem e inserção, tá? Como eu venho dito nos outros vídeos. Porém, quem sabe mais pra frente, como já estão me pedindo, eu faça vídeo com origem e inserção de cada músculo, tá? Portanto, essa aula, o foco é ação dos músculos do dorso, tá? Eu sou a professora Liciane Yoshimori e se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, gente, porque você recebe em primeira mão os vídeos a hora que eu postar. Então tem que acionar a sinetinha lá para poder receber os vídeos, tá? Se você já gostou do tema desse vídeo, deixe seu like. Quanto mais like você deixar, né? Apesar de cada um só consegue dar um, mas se todo mundo se juntar para dar bastante likes, eu consigo propagar mais o meu vídeo. Compartilhe, que isso também faz com que propague. E sigam-me no Facebook, que nós também temos uma página lá, tá? Anatomia Descomplicada. E deixe seu comentário aí caso você goste muito desse vídeo ou tenha sugestões de outros vídeos, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Bom, região posterior do tórax. Então, vocês vão observar que essa aula toda está baseada no dorso, na parte posterior, tá? A parte anterior eu fiz um outro vídeo que é músculos do tórax. Então, toda a parte anterior vocês acham nesse vídeo, ok? Vamos começar falando desse músculo aqui, que é o músculo do trapézio. É um músculo bem grande, né? Então, ele vai na região desde o pescoço, ombro e metade aqui, praticamente, do tórax posterior, certo? Então, ele é um músculo bem grande, que ocupa uma grande parte aí. A função dele. Então, como eu disse, eu não vou falar de origem e inserção. Portanto, quando ele está fixado na coluna, então quando ele está inserido aqui na coluna, ele tem a função de elevação do ombro, adução das escápulas, rotação superior das escápulas e depressão do ombro, tá? Então, quando ele está fixo aqui, são essas as funções que ele consegue fazer, né? Lembrando que ele faz essas funções quando há a contração do músculo, nunca esqueça disso, tá? Quando ele está fixo na escápula, então a gente vê ele fixo na coluna. Agora, quando ele estiver fixo aqui na região da escápula, ele faz outras funções, né? Então, ele tem a contração unilateral e tem a contração bilateral. Então, quando ele se contrai apenas de um lado, ele faz inclinação homolateral e rotação contralateral da cabeça, tá? Então, quando ele se contrai aqui, de um lado só, o que eu consigo fazer? Eu consigo inclinar minha cabeça, né, do mesmo lado. Então, homolateral significa do mesmo lado, contralateral do lado oposto, tá? Então, quando eu estou dizendo que ele faz homolateral, essa inclinação, eu quero dizer que ele está fazendo do mesmo lado em que ele contraiu. E a rotação contralateral da cabeça, então, quando ele faz essa contração, ele roda a minha cabeça do outro lado. Então, se eu contrair do lado direito aqui, ele vai rodar minha cabeça do lado esquerdo, tá? Então, isso é contralateral. Então, quando ele faz uma contração apenas de um lado, unilateral, ele faz essas duas funções, tá? E quando eu contraio os dois músculos ao mesmo tempo, né? Quando eu consigo contrair os dois lados ao mesmo tempo, então isso é uma contração bilateral, eu faço extensão da cabeça. Então, é como se a cabeça inclinasse para trás, tá? Latíssimo do dorso é esse outro músculo mais abaixo aqui do trapézio, também um músculo bastante grande, né? E que ocupa uma grande parte aqui do nosso tórax posterior. Então, esses dois músculos são músculos superiores, tá? A gente vai vendo, conforme for passando os slides, que existem outros músculos abaixo dele, tá? Bom, o latíssimo do dorso ou o grande dorsal, que é a mesma coisa, ele já tem a função de adução, extensão e rotação medial do braço, além de depressão do ombro. Então, se a gente observar, ó, a inserção dele também está na coluna e a outra inserção fica aqui na parte medial do braço, né? Então, ele se insere lá no braço, ó.
Por isso que grande parte da função dele é relacionada ao braço. Então, ele vai fazer o quê? Ó, adução, extensão e rotação medial do meu braço. Certo? Porque a inserção dele tá lá. Então, quando ele contrai, é isso que ele faz. Tá? Além de deprimir o ombro, de fazer a depressão do ombro. Ok? Bom, continuando ainda nas regiões posteriores do tórax, só que agora a gente vai entrando camadas, né? Indo um pouquinho abaixo. Lembrando, gente, que se você começou a ver por esse vídeo os músculos, vocês vão ver que tá apontado de um lado só, né? O nome do músculo. Eu vou mostrar ele de um lado, mas não quer dizer que eu não tenho esse músculo do outro lado, ok? O mesmo músculo que eu tiver de um lado, eu vou ter do outro também, tá bom? Então vamos lá. Romboide maior e romboide menor. Então também, ó, se a gente for observar, tem origem na coluna e origem na coluna e inserção na escápula, certo? Ambos, claro, o maior ele é mais largo, né? O menor um pouco mais estreito, porém a função deles é a mesma, tá? É a mesma, que é de adução e rotação inferior das escápulas, além da elevação do ombro, tá? Então, a função dos dois é a mesma, certo? Então, é como eu já tenho dito em todos os vídeos. Pensa nele contraindo. Se você pensar nele contraindo e tiver uma noção de origem e inserção desse músculo, dificilmente você erra a ação dele, tá? Músculo levantador da escápula. Então, o músculo levantador da escápula, ele fica aqui, ó, na parte superior do ombro e vai até atrás ali do pescoço, tá? Como o nome dele já diz, né? A gente sabe que ele vai elevar a escápula, né? Porque ele é levantador da escápula, então uma das funções a gente já mata pelo nome. Então ele faz elevação e adução da escápula. Então quando ele contrai, ele aduz a escápula. Faz também inclinação e rotação homolateral da coluna cervical, ou seja, contraiu, eu consigo fazer inclinação e rotação, só que do mesmo lado do músculo, tá? E também a extensão da cabeça. Beleza? Continuando ainda na região posterior do tórax, né? Então eu tenho o músculo serrátil póstero superior e o serrátil póstero inferior. Então, quando eu falei lá dos músculos do tórax, que é essa outra aula que eu já comentei com vocês, eu falei do serrátil anterior. Ambos os serrátios, tanto o anterior quanto o posterior, eles vão ter a fixação deles na costela, tá? Então, eles estão ali próximos da costela. Então, ó, o serrátil póstero, porque ele está na região posterior, então ele fica na região do dorso, né? Nessa região de trás aqui do meu tórax. Então, eu tenho o serrátil póstero superior, que é esse de cima aqui, e eu tenho o serrátil póstero inferior, que é aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, se a gente observar, eles estão ali, ó, fixados na coluna e fixados na costela, tanto um quanto o outro, tá? Bom, o póstero superior, que fica aqui na parte superior, o que ele vai fazer? Ele tá, então, fixo nas minhas primeiras costelas, certo? Quando ele se contrai, ele faz a elevação dessas costelas, tá? Então, faz a elevação das primeiras costelas, participando, assim, da ação inspiratória, né? Então, quando a gente faz a inspiração durante a respiração, esse músculo, ele auxilia elevando as costelas, essas primeiras costelas. Já o póstero inferior, que fica mais abaixo e está fixado nas costelas inferiores, né? Nas últimas, ele faz o contrário. O outro elevava, ele vai deprimir. Então, ele vai fazer a depressão dessas últimas costelas. E participa na ação expiratória, né? Quando a gente solta o ar, tá? Então, facílimo, certo? Agora, nós estamos na região posterior do pescoço. Então, vamos subir aqui um pouquinho e vamos trabalhar vamos começar a falar sobre os do pescoço. Então, aqui na região do pescoço, a gente tem o esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço. Ambos ali perto um do outro, né? Então, o esplênio da cabeça aqui
e o esplênio do pescoço aqui. Então, aqui, ó, tá? Do pescoço. O que o esplênio da cabeça vai fazer? Extensão, inclinação e rotação homolateral da cabeça. Então, ele faz a inclinação e rotação do mesmo lado da cabeça, além da extensão da minha cabeça também, tá? E o esplênio do pescoço faz a mesma coisa, ok? Então, tanto um quanto o outro vão fazer essas três funções, de extensão, inclinação e rotação homolateral da cabeça. Ainda na região posterior do pescoço, temos o semiespinhal da cabeça, semiespinhal do pescoço e semiespinhal do tórax, tá? Porém, o semiespinhal da cabeça que está aqui, ele vai fazer a extensão da cabeça. Então, reparem aqui, ó, que foram retirados músculos de cima para que nós visualizássemos os que estão mais abaixo, tá? Então, o semiespinhal da cabeça, ele vai fazer a extensão da cabeça e inclinação homolateral da cabeça, tá? Já o espinhal do pescoço, que também retiramos músculos de cima, ó, para poder visualizá-los aqui, ele faz extensão e rotação contralateral do pescoço. Então, vejam que é diferente do outro ali, né? Então, enquanto esse aqui fazia extensão e inclinação homolateral, esse aqui ele faz extensão e rotação contralateral do pescoço. Então, quando ele contrai, ele vai rodar o pescoço do lado oposto, tá? E o semiespinhal do tórax, a mesma coisa do semiespinhal do pescoço. Extensão e rotação contralateral do pescoço, tá? Então, o semiespinhal do tórax fica aqui, próximo também à coluna, tá? Região do triângulo suboccipital. Então, se você conhece anatomia, se você estudou ossos, você sabe onde fica a região occipital, né? Então, o osso occipital é o nosso osso aqui da nuca, tá? Então, nós temos músculos que ficam aqui, ó, bem nessa região abaixo do osso occipital, nesse triângulo suboccipital, que acaba formando meio que um triângulo mesmo, né? Bom, então aqui pra gente começar, vamos falar do reto posterior maior da cabeça e o reto posterior menor da cabeça. Então, eles estão bem aqui, ó, no centro, tá? Sendo que o de cima, o menorzinho, ele é chamado de reto posterior menor da cabeça, que ele tá aqui, ó, mostrando aqui. E nós temos o reto posterior maior da cabeça. Então, um acima do outro, tá? Porém, um pouquinho menor, outro um pouquinho maior. O posterior maior da cabeça, ele faz extensão da cabeça e rotação contralateral, tá? Então, ele vai rodar ao lado oposto dele, certo? E faz a extensão da cabeça. Já o menor, ele vai fazer apenas a extensão da cabeça, tá? Continuando nesse triângulo suboccipital, a gente tem o oblíquo superior da cabeça e o oblíquo inferior da cabeça, que também está nessa região próxima aos retos. Bom, o oblíquo superior da cabeça, ele tá aqui acima, e o inferior mais abaixo aqui, porém próximos um do outro, tá? O superior da cabeça faz a extensão, inclinação lateral e rotação contralateral da cabeça. Então, quando ele faz inclinação, ele faz do mesmo lado. Quando ele faz rotação, ele já faz do lado oposto da onde ele está, tá? E o oblíquo inferior da cabeça faz extensão e rotação homolateral do atlas, né? Que é uma das primeiras costelas, uma das primeiras vértebras da coluna cervical, tá? Bom, já aqui na região da goteira vertebral, então saímos um pouquinho ali do pescoço, né? Apesar de a gente vai falar um pouquinho de alguns músculos ainda que estão naquela região, porém são músculos que ficam próximos da nossa coluna vertebral, né? Então, nós temos os espinhais, músculo do dorso longo e músculo iliocostal. Então, se a gente for dividir, ó, cada região que ele está passando, ele vai ganhar um nome, mas é o mesmo músculo, tá? Então, é um músculo bem grande que margeia toda a minha coluna vertebral. Então, quando ele está passando lá na porção da cabeça, ele é chamado de espinhal da cabeça. Quando ele passa pela região do pescoço, espinhal do pescoço.
E quando ele está na região do tórax, espinhal do tórax, tá? Então, esse músculo espinhal, a função dele é fazer a extensão da coluna vertebral. É estender a nossa coluna, tá? Então, são músculos eretores da coluna vertebral, para manter a nossa coluna ereta, tá? Esse aqui também. Músculo dorsal longo, então ele é intermédio, ele está no meio, né? Entre o espinhal e o ilho costal. Então, se a gente observar, ó, são 3 músculos, um do lado do outro. Então, o espinhal que está bem próximo da coluna, mais aqui para a região intermédia, né, do meio aqui. Nós temos o dorso longo, então, mesma coisa, ó, onde ele estiver passando, ele vai receber um nome. Então, dorsal longo da cabeça, porque está passando na região da cabeça, dorsal longo do pescoço e dorsal longo do tórax. Também é um músculo eretor da coluna, tá? Então, ele faz extensão e inclinação homolateral da coluna vertebral. Então, inclinação do mesmo lado. Então, se ele contrair do lado direito, ele vai inclinar para o lado direito, tá? E o ilho costal, ele já é mais lateral. Então, a gente tinha um músculo que era medial, mais na região média, intermédio, e agora o músculo lateral, que são os ilhos costais, tá? Então, o ilho costal, ele já não começa lá da cabeça, ele já começa aqui da região do pescoço, né? Então, ele tem o ilho costal cervical, o torácico, porque vai pegar todo o tórax, e ele chega na região lombar também. Então, a gente tem o ilho costal lombar. Função: extensão e inclinação homolateral da coluna vertebral. Então, a mesma coisa do que o dorsal longo fazia, ele também faz, né? A única diferença entre os 3 aqui é que o espinhal, ele não faz inclinação homolateral da coluna vertebral, apenas a extensão que os outros também fazem, tá? Músculos rotadores. Então, músculos que auxiliam na rotação da minha coluna vertebral. Então, nós temos bem ali, próximos mesmo à coluna vertebral, esses rotadores, tá? Então, o que eles fazem? Extensão e rotação contralateral da coluna vertebral. Então, ele roda o lado oposto em que ele contraiu, tá? Em que ele está. E temos, ainda pela goteira vertebral, né, nessa região da coluna vertebral, os multifídios, os intertransversais e os interespinhais. Então, os multifídios estão bem aqui nessa região mais inferior, né, da nossa coluna e servem para fazer a estabilização e extensão da coluna vertebral, tá? Então, ele estabiliza a nossa coluna, certo? Já os intertransversais, então, ó, intertransversais está entre os processos transversos, né? Por isso que é intertransversal. Ele faz inclinação homolateral da coluna vertebral, tá? E a gente tem os interespinhais, né? Que fazem a extensão da coluna vertebral. Tá bem ali na espinha da coluna vertebral, tá? Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma. E não deixem de se inscrever no canal, tá? Porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Um grande beijo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!